E o Flamengo ganha o jogo do Bahia de 1-0 e assume a liderança do Brasileirão. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o Michael, que não pode jogar em nenhum time do futebol brasileiro, e vou falar também de três grandes nomes que entraram na mira do Mengão. Então, rapaziada, eu já te peço um favor. Se vocês chegaram agora, eu já peço, não pule esse vídeo, porque eu tô trazendo informações importantíssimas e informações de ouro do nosso Mengão, é claro, pra vocês. Bom, rapaziada, antes de começar a falar da vitória do Flamengo, mais que apertada em cima do Bahia, da liderança, rapaziada, que o Flamengo reassumiu do Brasileirão, deixa eu começar esse vídeo aqui falando de três grandes nomes que entraram na mira do Mengão. É isso mesmo, rapaziada. E eu garanto pra vocês, viu, galera, são bem conhecidos do futebol brasileiro. Olha só, rapaziada, quem são eles? Marcos Leonardo, Malcom e outros jogadores são monitorados. O Flamengo está no mercado, pelo menos 11 jogadores conhecidos estão na mira do clube carioca. Nomes como Malcom, ex-Corinthians, Marcos Leonardo, rapaziada, ex-Santos, e Bento, ex-goleiro do Atlético Paranaense, estão sendo monitorados. Os jogadores que estão na mira do time carioca foram expostos durante vídeos da Flamengo TV e também da Globo. São atletas que estão sendo estudados, porém, rapaziada, não significa que todos eles serão contratados. Ou seja, rapaziada, como todo mundo sabe, o Flamengo tá no mercado e eu vou fazer das palavras do técnico Felipe Luiz as minhas, né, rapaziada, na qual o técnico Felipe Luiz falou que o Flamengo tá no mercado, seja para contratar um goleiro, um zagueiro, um meio-campo, um lateral ou um atacante. O Flamengo tá atento no mercado, ou seja, rapaziada, o Flamengo tá atento no mercado. Flamengo que vai disputar esse ano ainda, no meio do ano, o Super Mundial de Clubes. E o Flamengo, rapaziada, é um Flamengo ali que vê as possibilidades. No caso, rapaziada, o Marcos Leonardo, se eu não me engano, joga no Al Hilal da Arábia Saudita. O Malcom, rapaziada, jogou com o Neymar também no Al Hilal da Arábia Saudita. E se eu não me engano, o goleiro Bento joga no time do Al Nassr, do Cristiano Ronaldo. Ou seja, rapaziada, técnico Felipe Luiz, junto com o diretor de futebol José Boto, tá de olho no mercado, e se houver alguma possibilidade de contratar um dos três jogadores, o Flamengo vai contratar. Não quer dizer, rapaziada, que o Flamengo vai contratar os três juntos, tanto o goleiro Bento, como o Malcom, como o Marcos Leonardo, rapaziada. Eu acho muito difícil o Flamengo contratar todos os três juntos, porém, e entretanto, rapaziada, o Flamengo tá mais que de olho no mercado. E se eu fosse vocês aí que estão me assistindo agora, eu se inscrevia no meu canal, né, rapaziada? Até porque quando sair a notícia que o Flamengo contratou algum desses jogadores, outros jogadores, rapaziada, eu vou correr aqui e vou saltar o vídeo pra vocês. Então, rapaziada, se você aí não é inscrito, já se inscreve no canal pra você não perder nenhuma notícia do nosso Mengão, né, rapaziada? Deixa eu mudar de assunto e deixa eu falar, rapaziada, é claro, do jogo de ontem, que o Flamengo ganhou a partida de 1-0 do Bahia. Um jogo, rapaziada, mais que apertado, com o Flamengo tendo várias oportunidades ali no primeiro tempo, com o Michael, rapaziada, de titular. O Michael, aquele mesmo Michael que estava sendo bastante criticado na partida contra o Cruzeiro, na partida do Flamengo na Libertadores contra o Central Córdoba. O técnico Felipe Luiz, rapaziada, que está sendo bombardeado por colocar o Michael, né, rapaziada? O Flamengo começou o primeiro tempo ali tendo muitas oportunidades, principalmente pelo lado do Michael. O Michael, rapaziada, achou uma oportunidade ali e cruzou a bola ali na cabeça do Arrascaeta, né, rapaziada? Arrascaeta de cabeça fez 1-0 pro Flamengo. Naquele exato momento, o Flamengo tava reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, rapaziada. E na minha concepção ali, eu vi bastante torcedores do Flamengo criticando a partida do Flamengo no primeiro tempo e principalmente no segundo tempo. Mas eu acho diferente, viu, rapaziada? Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo mordeu bastante ali, principalmente nos primeiros minutos, mordeu bastante a equipe do Bahia. O Flamengo, rapaziada, foi pra cima, porém, quando o Flamengo fez 1-0 com a Arrascaeta, que terminou o primeiro tempo, que começou o segundo tempo, rapaziada, na minha humilde opinião, eu achei ali, galera, que o Flamengo se resguardou um pouco mais, esperou a equipe do Bahia, rapaziada, no campo de defesa para poder fazer os contra-ataques. Ou seja, o Bahia no segundo tempo jogou um pouco melhor. O Bahia no segundo tempo, rapaziada, se não fosse o goleiro Rossi do Flamengo, de novo, o Bahia poderia ter empatado essa partida, até porque o Rossi salvou muitas bolas, né, rapaziada? Ou seja,
Flamengo mordeu bastante no início do primeiro tempo, mas também, rapaziada, no segundo tempo ali, o Flamengo esperou o Bahia um pouco mais e nisso o Bahia teve mais oportunidades. Então, rapaziada, que pro o jogo de ontem sirva de aprendizado, independentemente se o Flamengo ganhou o jogo, porém, o Flamengo, rapaziada, ganhou de 1-0 sofrido, venceu, mas não convenceu, né, galera? Deixa eu falar aqui do Michael. Até porque, galera, o Michael no jogo de ontem completou seu 7º jogo com a camisa do Flamengo. E nisso, rapaziada, o Michael não pode atuar, nem se ele quisesse, nem o clube ali da Série A. Até porque, rapaziada, tava especulado ali que o Michael queria sair do Flamengo e para ir para o Cruzeiro. Ou seja, rapaziada, ele completou seu 7º jogo com a camisa do Flamengo e não pode sair, a não ser se for para a Europa, que na minha opinião, rapaziada, se torna bastante complicado, né, galera? Até porque o Michael já veio da Europa, tava no Al Hilal, e ele, rapaziada, foi em direção pra vir pro Flamengo, porque ele pediu. Ou seja, eu postei a informação aqui pra vocês que o Michael não tava querendo ficar no Flamengo e queria sair do Flamengo. Com isso, veio a notícia que o Cruzeiro tava querendo contratar ele, porém ele não pode sair do Flamengo para ir para nenhum time do futebol brasileiro, a não ser jogar a Sul-Americana, que o Cruzeiro, né, rapaziada, tá praticamente ali sendo desclassificado. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui de José Boto, porque ele simplesmente detonou o Anderson Daronco no jogo de ontem entre Flamengo versus Bahia. Dá uma olhada, rapaziada, no que foi que o José Boto falou. Abre aspas para o Boto. Felipe não quis falar sobre a arbitragem, mas o que aconteceu hoje aqui dentro tem que se falar mesmo. A expulsão do Gerson, que é bem expulso, mas a seguir há um lance igual com o Alacian. E o VAR nem chama. Há um pênalti claríssimo, todos viram, o Brasil viu e o Maracanã também viu. E o VAR e o árbitro não quis chamar. Depois foram 3 minutos de acréscimo, é absurdo. Vale a pena falarmos disso para que a CBF pense melhor na arbitragem. Se queremos elevar o nível do futebol brasileiro, a arbitragem é algo que precisamos melhorar também. O que aconteceu aqui hoje não pode acontecer. Não é porque a gente ganhou o jogo que a gente vai se calar. Ou seja, rapaziada, José Boto tá mais que certo de reclamar da arbitragem, porque quem assistiu o jogo de ontem sabe do que eu tô falando. Até porque, rapaziada, naquele bola em bola lá na zaga do Bahia, o jogador do Bahia simplesmente deita e pega a bola com a mão. Ou seja, tanto o Anderson Daronco como o juiz do VAR nem sequer chamou, rapaziada, pro cara ali analisar e ver que ali foi pênalti, né, rapaziada? Ou seja, quando é a favor do Flamengo, os caras falam ali que o jogo é comprado, mas quando é contra o Flamengo, rapaziada, ninguém fala. Todo mundo se cala. E tem aquele lance do Gerson também, que na minha concepção o Gerson chegou atrasado, pisou no pé ali do Eric Pulga, do Bahia, rapaziada, e foi expulso também, certo. Porém, minutos depois, rapaziada, o jogador do Bahia fez a mesma coisa, simplesmente o mesmo lance, parece que era repetindo, viu, rapaziada? O mesmo lance com o garoto do Flamengo, o Alacian, e o juiz, rapaziada, nem sequer foi olhar no VAR. Ou seja, galera, quando é pro Flamengo, todo mundo reclama, mas quando é ali contra o Flamengo, rapaziada, ninguém fala, todo mundo se cala. Ou seja, José Boto falou e eu também vou falar. Se o futebol brasileiro quiser elevar o seu nível, tem que melhorar a qualidade da arbitragem, que toda vez erra, e principalmente contra o Flamengo. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui do técnico Felipe Luiz, porque depois do jogo de ontem contra o Bahia, o técnico Felipe Luiz, galera, tava ali na coletiva, né, rapaziada, respondendo ali as perguntas do jornalista, e teve um cara, rapaziada, que falou mais ou menos assim, ó, que o time do Flamengo é muito soberbo. Eu garanto pra vocês, galera, que o técnico Felipe Luiz não gostou nada da fala ali do jornalista e respondeu ele. Olha só, rapaziada, abre aspas pro Felipe Luiz. Soberba não existe, eles entram em campo e dão a vida, o adversário também joga, isso é futebol. Jamais vi soberba por parte desses jogadores desde que eu estou aqui, mas quando se perde ou empata, queremos achar pelo em ovo. Não esqueçam que existe um adversário. Ou seja, rapaziada, o técnico Felipe Luiz não gostou de um jornalista ali, falou que o time dele tem bastante soberba, né, galera? Até porque o Flamengo ganhou o jogo de 1-0, tá na liderança do Brasileirão. Eu só quero lembrar aqui pra vocês uma coisa, viu, rapaziada? O Flamengo ganhou de 1-0, reassumiu a liderança do Brasileirão. Porém, rapaziada, e entretanto, hoje o Palmeiras joga contra o São Paulo no Allianz Parque, rapaziada. Ou seja, a gente vai torcer ali pro São Paulo segurar o Palmeiras.
ganhar do Palmeiras, ou quem sabe, rapaziada, pelo menos arrancar um empate do Palmeiras, pro Palmeiras não ultrapassar novamente o Flamengo. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui do Rogério Ceni, até porque eu não passaria esse vídeo aqui sem citar o nome do Rogério Ceni, até porque, rapaziada, o Rogério Ceni teve uma passagem pelo Flamengo, depois que ele saiu do Flamengo, rapaziada, se eu não me engano, ele assumiu ali, eu acho que foi o Fortaleza, depois passou pelo São Paulo e agora tá no Bahia, ou seja, rapaziada, 16 vezes que o Rogério Ceni enfrentou o Flamengo, todas as 16 vezes, rapaziada, deu o Flamengo, ou seja, o cara nem sequer conseguiu empatar contra o Flamengo. E ontem, rapaziada, não foi diferente. O Flamengo ganhou o jogo de 1-0. E esse tabu, rapaziada, segue sem ser quebrado por parte do Rogério Ceni. Eu só digo uma coisa, muito obrigado, Rogério Ceni. Contigo na Série A é mais 3 pontos, né, galera? E eu vou ficando por aqui, viu, rapaziada? Mas eu só quero agradecer a vocês que vieram nesse vídeo, que estão vindo no meu canal, estão comentando, estão se inscrevendo e estão dando aquela força, né, rapaziada? Muito obrigado, de verdade, de coração. Vocês são foda, viu, rapaziada? E você aí que tá me assistindo agora, só que ainda não se inscreveu no meu canal, na humildade, rapaziada, e na moral eu já peço, já se inscreve aí no canal, dá aquela força, né, rapaziada? Ativa o sinozinho aí de notificação e senta o dedo no like, porque, rapaziada, eu tô aqui na luta todo dia para trazer informações quentes e atualizadas do nosso Flamengo para vocês. E em troca, rapaziada, eu já peço, viu, rapaziada, se inscreve aí no canal e deixa o like, rapaziada, e é nóis!